tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse kit higiene aqui, ó, personalizado. Ele tem o plástico cristal e o forro dele é impermeável, então é excelente para as crianças guardarem a escova de dente, a pasta, a toalhinha, e o melhor é que ele não ocupa espaço dentro da mochila. Parece difícil, mas é uma aula bem rapidinha de fazer e eu vendo bastante no meu ateliê e eu tenho certeza que será um sucesso aí também. Vamos aprender? Para fazer então o nosso kit higiene, você vai precisar então de um tecido medindo 25 por 24, tá? Então ele tem aqui, ó, 25 de largura por 24 de altura. O que eu fiz? Eu cortei um pouquinho maior, quiltei e depois eu refilei para essa medida, tá? Estruturei na manta, tô usando a manta R1 hoje, mas você utiliza o material que você tiver acostumado. Então, para a parte externa, um tecido estruturado na manta. O forro, eu tô utilizando o Bagum. O Bagum, ele é tipo um plástico impermeável, ó. Então, eu utilizo bastante em necessaire, kit higiene. Você vai precisar também de um plástico cristal. Ó, eu corto ele um pouco maior do que a parte externa, fica mais fácil da gente costurar, tá? Porque, como vai ser utilizado para escovação, eu acho bacana ser um material. Sim, você pode comprar, né, uma sarja impermeável ou utilizar um plástico para não permitir que a água passe, enfim. Para a aba, eu já aproveitei e bordei aqui o nome, que vai ser do cliente Bernardo. Você vai precisar, então, de 2 recortes para a parte principal e para a parte de forro, medindo 14 por 9. Eu sempre faço um pouquinho maior, depois que eu bordo o nome, eu refilo. Também estruturei na manta, tá? Então, parte externa e parte interna. Também vai precisar de um pedacinho de plástico cristal para a aba. Também cortei maior. Para os bolsinhos eu estou utilizando esse plástico, me corrijam se eu estiver errado, acho que é plástico translúcido, agora me fugiu o nome. Ele é mais grossinho. Então, você vai precisar de um recorte de 26 por 9 e um recorte de 10 por 26, tá? Então, 26 por 9, 26 por 10. Um zíper, um cursor, botão. Aqui eu vou utilizar o botão de imã, com fechamento em imã. Esse daqui eu coloco com o balancinho, ó. Mas você pode fechar com velcro, com o botão de plástico, enfim. E vai precisar de viés pronto para finalizar nossa peça e colocar nos bolsinhos. Então, para começar, eu vou pegar aqui a minha parte principal, vou vir com o meu plástico cristal, vou colocar aqui em cima e vou passar uma costura de segurança prendendo o plástico no meu tecido. Vou fazer isso tanto aqui quanto na aba, tá? E aí eu já mostro para vocês. Prendi o meu plástico aqui na minha peça, tanto na aba quanto na parte principal. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, porque com o plástico fica meio ruinzinho. Agora a gente vai arredondar os cantos. Então eu venho aqui com a minha réguinha, eu uso régua de curva. Se você não tem problema, você pode pegar alguma coisa redonda para fazer os cantinhos. Eu vou utilizar essa de 5 centímetros, tá? Então eu venho aqui em cada canto e faço a marcação para depois eu vir costurar e depois refilar essa parte. Você pode fazer isso também depois que você colocar o forro, tá? Fica a seu critério. Marquei aqui os 4 cantinhos, ó, arredondado. E agora eu vou fazer a mesma coisa na aba. Na aba eu vou utilizar de 7 centímetros, tá? Então eu venho e marco aqui. Só um charminho, você pode fazer com quantos centímetros você quiser. Então eu vou passar uma costura exatamente onde eu fiz essas marcações. E depois eu vou cortar. Aqui, se você quiser aplicar o forro e depois cortar, também pode. Então eu vou mostrar, vou fazer e já volto para mostrar para vocês. Já arredondei aqui e prendi com o meu forro. E aqui também já está arredondado. Agora vamos colocar os vieses. Vamos colocar o viés. Então, utilizando aqui o viés pronto, eu peguei um tom que combina ali com a estampa. Então, você vai pôr aqui em toda a volta, tá? Para fazer o acabamento. E também vai colocar nos bolsinhos. Então, vou mostrar já para ir adiantando. No bolsinho de 10 centímetros, esse maior, de 10 por 26, você vai colocar o viés de acabamento aqui na ponta. Nesse daqui, você vai colocar o viés em cima e também aqui para prender o bolsinho. Mas eu vou mostrar para vocês na máquina para fazer esse daqui. O resto é bem tranquilo. Então, vamos colocar o viés e aí a gente dá continuidade na nossa peça. Como que eu coloco o viés, então?
eu começo costurando na bordinha dele onde tá vincado, né, em uma das laterais. Passo a costura em todo ele, pra depois eu virar e rebater. Então, de quando você chega no final, dá o retrocesso, tá? Não esquece disso. E aí você vai virar ele, ó, pra cima, jogar ele todo pra cima. E aí dobrar novamente pra dentro, fazendo essa bordinha. Depois é só você passar a costurinha rebatendo esse viés, que aí já vai ficar o acabamento de um dos bolsinhos do nosso kit higiene. Na parte do zíper, eu vou colocar o viés, então, em uma bordinha do zíper, tá? Sempre o zíper olhando pra mim, o dentinho dele pra mim. E aí, eu fiz uma costura na lateral, e agora eu vou dobrar esse viés, encontrando a parte de baixo, criando uma canaleta onde a gente vai encaixar o nosso plástico cristal. Então, você vinca bem, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. E aí, nessa canaleta, a gente vai encaixar o bolsinho do plástico cristal e vai passar uma costurinha rebatendo. Lembrando que o plástico, esse plástico translúcido que eu tô usando, ele tem uma texturinha, e essa textura é o direito, então fica sempre olhando pra mim. Então, depois é só você passar uma costura, rebatendo e prendendo bem esse plástico. Encosta ele bem certinho lá em cima pra ficar alinhadinho. E aí, é só finalizar essa costura. Na parte superior, eu vou pegar o meu viés pronto e vou dobrar ele ao meio, formando também uma canaleta. E aí, eu vou encaixar na parte de cima do zíper para dar o acabamento final. Então, é só você encaixar e passar uma costurinha prendendo. E depois você vai prender esse bolso no plástico, né, no nosso forro. Então, você passa uma costurinha bem próxima ali do dentinho do zíper. Depois, uma outra costura vai ser passada na parte superior para unir isso com o nosso forro e ficar um bolsinho bem estruturado, bem bonitinho na nossa peça. Costurei o viés, então, aqui, ó, na bordinha da nossa aba e também nos bolsos, tá? Lembrando que a parte crespa, ó, é pra cima. Esse plástico, ele tem uma parte crespa e a parte lisa. A parte crespa é pra cima, tá? E a lisa é pro forro. Então, vamos colocar o nosso bolso no bagum. Por que eu coloco primeiro o bolso com zíper, para depois colocar o outro bolso, enfim. Para costurar aqui, não parecer a costura na peça, na parte de fora, senão ficaria uma costura. Se a gente prendesse aqui, né, o nosso forro, depois colocasse o bolso, ia ficar uma costura aqui fora e eu não acho isso bonito. Mas se você quiser fazer, você pode fazer também. Então, vou mostrar o jeito que eu faço, tá? Então, aqui o bagum, eu corto ele maior também, ó. Esse daqui tá com 26 por 26 praticamente. Venho aqui na parte mais retinha, mais certinha, e posiciono o meu bolso, tá? Então, eu vou prender ele aqui, ó, com os meus clips que vão me auxiliar. E vou passar uma costura aqui nessa parte de cima do viés do nosso zíper, bem retinha para prender o bolso. E depois a gente vai pôr o outro aqui. Vou aproveitar e costurar a minha aba aqui na minha peça. Então, como que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o meio dela. Venho aqui assim. Dou um piquezinho aqui e na aba também, tá? Também dobro ao meio e dou um pique. E aí, eu vou encaixar ela assim. Só que o nome vai estar virado para baixo, tá bom? Então, o nome, enfim, a estampa virada para a estampa. E o forro para você. Então, pique com pique, você vem aqui e prende. E aí você vai passar uma costurinha de segurança aqui, unindo essas duas partes, pra gente poder posicionar nosso botão e ficar mais fácil. Prendi o meu bolsinho aqui, já costurei toda a volta, uma costurinha de segurança. Aqui eu prendi a aba. Presta atenção se a estampa for corrida, porque se você colocar a aba do lado errado, a estampa vai ficar de ponta cabeça. Então, ó, ele vai ficar assim, tá? Então, quando você for pôr a aba, presta atenção. A estampa tem que ficar desse jeito, para quando a aba vier para cá, tampar bonitinho. E aí, atrás, ela vai ficar de ponta cabeça, porque ela é corrida. Correto? Então, vamos colocar o nosso botão. Então, vou vir aqui com o meu balancinho. Encontro o meio aqui da minha aba, como eu fiz o pique lá em cima, fica mais fácil. Faço a marcação.
furo. E aqui eu vou colocar, então, a primeira parte do botão, que é essa mais fininha, tá? Essa daqui tem um acabamento com rebite, fica bem bonitinha na peça. E vou pôr agora o botão desse lado. Então, eu venho aqui, vou medir 5 centímetros, faz um pique no meio também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma marcação aqui e vou pôr a outra parte. Dessa vez, o rebite fica escondido. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse botão e as matrizes, eu posso gravar um vídeo só explicando. Então, se você tem interesse em aprender, só comentar aí embaixo que eu trago um vídeo sobre isso. Botões colocados, agora vamos prender o nosso forro. Então, aqui onde está a nossa aba, vai vir o nosso bolsinho com o zíper. Posiciona ele aqui bem rente, aqui em cima, bem certinho. Prende com os seus clips. Como o forro ele é maior, ele vai ficar sobrando, tá vendo? E agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta, para depois eu cortar esse excesso de forro e colocar o meu bolso, que está sobrando. Prendi então o nosso forro aqui, tá todo preso, refilei. Agora a gente vem com o outro bolso que tá sobrando, posiciona aqui embaixo bem certinho, tá? Prende com os clips também, para ele não sair da posição. E passa a costura em toda a lateral prendendo. Aqui é bacana pegar a régua e medir, ver se tá certinho o espaço, se não tá torto nem nada, tá? E depois disso, a gente vai pôr o viés na nossa peça para finalizar. Então, vou prender o bolso em toda a volta, vou aproveitar, ó, como ele vai ficar assim, eu já venho posicionar a minha etiquetinha de cetim. Costurei aqui o bolso, agora eu venho com o meu viés e vou costurar em toda a volta, rebater e aí vai estar finalizado o nosso kit higiene. Então, o bolsinho aqui, ele é proposital assim, para ficar com esse detalhezinho aparecendo. Você vai ver com uma graça. Então, vamos finalizar nossa peça? E esse foi o resultado final da nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Gente, façam essa peça, você pode personalizar com o nome, se você não tem bordadeira, não tem problema. É uma peça que não pode faltar no seu ateliê, principalmente em época de volta às aulas, tá? Então você pode montar kit com estojo, que inclusive tem aula aqui no nosso canal. Então eu tenho certeza que você fará um kit lindo, maravilhoso e será um sucesso. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E eu peço para você deixar nos comentários sugestões de próximos vídeos. E é isso, até a próxima aula. Tchau!